Tudo bom, pessoal? Professor Danilo de Menezes na área. Gente, hoje estamos aqui para analisar mais um ponto da nossa lei, da nossa Lei de Acesso a Informações, a nossa Lei 12.527 de 2011, beleza? Bom, o que é que a gente tem para falar aqui, pessoal? A gente vai iniciar o nosso estudo, tá certo? A partir do teor agora do capítulo 4, que trata de restrições de acesso a informações. Beleza? E a seção 1, pessoal, a gente vai começar a tratar aqui das disposições gerais. Beleza? Artigo 21, pessoal, vai dizer o seguinte: não poderá, certo? Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Eu preciso de um documento para atestar que aquela casa ali é minha, porque senão eu vou perder a casa judicialmente por conta de uma ação de uso de capião e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu preciso de uma, sei lá, do prontuário do posto de saúde lá, da UBS, né, unidade lá básica de saúde, dizendo que eu tenho atendimento lá, não sei o que, por conta de questões previdenciárias. Isso é um direito fundamental meu. Isso está garantido na Constituição Federal e atenção, que aqui os examinadores eles caem aqui, ele diz somente tutela de direito na área judicial. Não, também na área administrativa. Ah, eu preciso de uma certidão para levar de uma repartição pública X para uma repartição pública Y, sei lá, de uma repartição da prefeitura para o governo do estado, né, para provar ali um trâmite, sei lá, de Secretaria de Finanças para a Secretaria da Fazenda, né? Então eu tenho que provar ali, né, uma questão ali minha, de um comércio, de alguma coisa minha. Então eu preciso isso na via administrativa. Bom, parágrafo único, pessoal, diz o seguinte, que as informações ou os documentos, veja, que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticadas por agentes públicos ou mando, né, de autoridades públicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Cuidado com esse ponto aqui. Façam uma marcação especial em torno do parágrafo único do artigo 21. Isso também já foi cobrado, certo? Nós estamos no ano de 2025. Várias situações no cenário político estão acontecendo. E geralmente os examinadores eles estão ligados nisso. Eles assistem jornais, eles leem notícias, né, eles acompanham a atualidade. E geralmente os examinadores eles acompanham o momento em que o nosso país está para elaborar questões. Então está aí uma questão que ela tem aí um altíssimo grau de probabilidade de estar presente na sua prova. Beleza? Então, muito cuidado. Então, diante de conduta de violação de direitos humanos praticado por agentes públicos ou mando de autoridades públicas, pode ser negado, professor, aí o acesso a essa informação de forma nenhuma. Tá aqui, ó. Não poderá ser objeto de restrição de acesso. Beleza? Artigo 22, pessoal, diz o seguinte, que o disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. O que é que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, quando ele diz assim que o disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo, ele está dizendo assim, ó, aqui na lei, a gente está apresentando algo geral, mas pode existir outra lei que traga outras situações dizendo que tal tipo de informação ela não pode ser dado publicidade, não pode ter acesso àquela informação. Isso pode acontecer, professor? Pode, porque a lei ela só traz a parte geral, né? Ali tudo, né? De forma, mas pode existir uma lei específica dizendo, olha, esse caso aqui em específico aqui, você não pode não, tá certo? E cuidado, né? Ela vai tratar tanto de segredo de justiça, segredo industrial,
né, quanto à exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada, tá certo? Cuidado com isso aqui. Então, pode ser uma pessoa física e pode também ser uma pessoa jurídica de direito público, certo? E também uma pessoa jurídica de direito o quê? Privado, certo? Privado, né? Então, muita atenção com isso aí, tá bom? Muito bem. Bom, avançando, pessoal, agora nós aqui dentro ainda do capítulo 4, mas na seção 2, nós vamos falar agora da classificação de informação quanto ao grau e prazo de sigilo. Isso aqui, tá certo? Você vai esquecer seu nome. Qual é seu nome? Sei não, professor. Mas se eu perguntar qual é a classificação da informação quanto ao grau e o prazo de sigilo, você vai escrever de trás para frente, de frente para trás, plantando bananeira dentro d'água, certo? E ainda chupando cana e assoviando ao mesmo tempo. Eita, professor, isso tudo é, porque isso aqui é o núcleo duro justamente do que é cobrado. A espinha dorsal, certo? O cérebro ali da lei de acesso a informações é isso aí, tá certo? Então, vamos lá. Artigo 23 diz o seguinte: são consideradas imprescindíveis. Pessoal, o que significa imprescindíveis? Algo imprescindível é algo que necessário. Se eu colocasse aqui assim, ó, prescindíveis é algo que desnecessário. Beleza? É algo que desnecessário. E aí, pessoal, são consideradas imprescindíveis para a segurança da sociedade ou do Estado, portanto, passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam. Eu não posso, a lei está dizendo assim, você não pode divulgar essas informações quando estiver tratando dessas hipóteses aqui. Por exemplo, inciso 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional. Ah não, bota aí os planos de defesa das Forças Armadas do Brasil. Divulga aí. Imagina um negócio desse, né? Ó, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociação ou relações internacionais do país que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. O Brasil recebeu informação sigilosa, aí vai e divulga. Peraí, rapaz, pode não. Recebeu de quem, professor? De outro país, por exemplo. Da Itália, do Japão, da Austrália, da Finlândia, seja lá de onde for. Né? Ó, põe em risco a vida, segurança ou a saúde da população. Né? A gente passou por uma pandemia aí, né, da Covid-19, né? E algumas informações ali, elas não puderam, né, assim ser divulgadas. Por quê? Por conta de podia ali pôr em risco, mas depois analisaram e espalharam a informação. É tanto que todo dia a gente era bombardeado com várias informações diferentes, né? Então se faz uma análise, porque senão o pânico ele gera caos e o caos não é bom para ninguém, né? Então diante ali da situação, isso aí ficou bem evidente aí no teor do inciso 3, né? Oferecer, inciso 4, oferecer elevado risco de estabilidade financeira, econômica ou monetária no país. É questão de dinheiro aí, tá certo? Prejudicar ou causar risco a planos de operações estratégicos das Forças Armadas. Prejudicar ou causar risco de projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens e instalações, áreas de interesse estratégico nacional. Por exemplo, divulga aí onde tem ouro, divulga aí onde tem agora, né, que se busca muito terra rara, divulga aí para todo mundo, quem quiser saber onde tem petróleo, gás natural. Pô, bicho, peraí, isso é riqueza natural, isso é importante, isso é do povo brasileiro, né? Então isso não pode estar sendo divulgado assim, né? Inciso 7. Põe em risco a segurança das instituições e de altas autoridades nacionais e estrangeiras e seus familiares. Eu vou colocar aqui que vai ser autoridades nacionais, estrangeiras e os seus familiares. O examinador, ele coloca autoridades, tanto nacionais quanto estrangeiras.
Mas eles teimam ainda em não colocar seus familiares. E não se esqueça, os familiares também entram, tá certo? Entram aí nessa questão de segurança das instituições, beleza? Inciso 8 diz o seguinte, que comprometer a atividade de inteligência, bem como de investigação, fiscalização e andamento relacionados com a prevenção e repressão de infrações. Sei lá, o camarada tá ali com um tráfico de drogas, um hipertraficante internacional andando no Brasil, e aí imagina, toda hora, em todo instante, dando informação, não sei o que, apresentando como é as informações, o que é que tá fazendo, quem é que tá investigando, quem está sendo observado. Peraí, aí também não pode, né? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente, vamos lá. Artigo 24, pessoal, aí aqui, meu amigo, você passa uma marcação assim, ó, bem grande, como o professor está fazendo aqui, tá? Leia, releia esse artigo 300 milhões de vezes. Me esqueça seu nome, mas não me esqueça esse artigo. Olha só, diz o comando que a informação em poder do órgão ou entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como... Nós temos três tipos, né? Deixa eu virar assim os dedos para vocês verem, senão fica parecendo dois, né? Ó, 3 tipos de classificação. Quais são, professor? E não me esqueça, tá? Ultra secreta, secreta e reservada. Ultra secreta, secreta e reservada. Tá certo? São essas 3. Tem outra, professor? Não, só são essas 3. E aí, o parágrafo primeiro, você vai marcar também, porque aqui nós estamos diante dos prazos. Ele fala aqui o comando. Olha só. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Bom, então vamos analisar aqui. Qual é o prazo para uma informação ultra secreta ela não ser disponível para nós? Um prazo de 25 anos. Eu vou colocar aqui P de prazo e C de classificação. Classificação ultra secreta, prazo de 25 anos. Nós temos aqui classificação secreta, prazo de 15 anos. E nós temos aqui a classificação reservada, prazo de 5 anos. Tá certo? É só você ver, ó, pessoal. 5 mais 10, 15 mais 10, 5. Tá vendo? Ele pula de 10 anos. Beleza? Muito bem. Vamos em frente. Vamos lá. Parágrafo 2º, pessoal, ele diz assim: as informações que puderem colocar em risco, vejam só, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e do vice-presidente e dos respectivos cônjuges e filhos, cuidado com isso aqui. Não esqueça de incluir quem é cônjuge, professor, marido, esposa e os filhos, né? E os filhos, certo? Eu vi uma questão uma vez falando, os filhos adotados civilmente não encontram-se aí. Errado. Filho biológico e filho adotivo tem o mesmo direito, tá certo? Tem a mesma regra, é filho do mesmo jeito, tá certo? Então, cuidado, que às vezes o examinador ele vem dar uma doida na cabeça dele e ele faz ali questões assim, certo? Então, essas informações, pessoal, elas vão ser classificadas como que reservadas e ficarão sob sigilo. Qual é o prazo ali, ó? Até o término do mandato em um exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Então, a classificação, nesse caso, é do tipo que? Reservada. Aí o examinador vai colocar lá ultra secreta, secreta. Só que não é reservada.
E esse sigilo lá da reservada não são de 5 anos, não. É até terminar o mandato da reeleição, por exemplo, o último mandato deles foi o caso de reeleição, ou o término ali do exercício. Passou, passou. Então, tira o sigilo. Parágrafo 3º, pessoal, diz o seguinte, que, alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, que prazos, professores? Esse aqui, ó, todos esses aqui, beleza? Esses prazos aqui, ó, percebem? Poderá ser estabelecida como termo final a restrição do acesso à ocorrência de determinado evento. Só que existe uma condição. Qual é? Desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo da classificação. Por exemplo, eu tenho um documento que ele está no sigilo ultra secreto, 25 anos. Mas eu vou dizer, olha, se acontecer um X evento antes desses 25 anos, antes que termine esses 25 anos, esse documento vai ter aí acesso liberado. Você pode ter aí acesso a ele, tá certo? Mas isso tem que ser antes. Mas isso é uma questão de lógica. Se eu tenho o prazo, que a lei diz que ultra secreto tem que um prazo, né, de 25 anos de sigilo, por que eu vou criar um evento para depois desse prazo? Não tem lógica um negócio desse, tem que ser antes, né? Parágrafo 4º, pessoal, vai dizer o seguinte, que transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que define o seu término, a informação torna-se e aí, ó, cuidado, o menino chora e a mãe não vê. Será automaticamente o quê? Dado acesso ao público. Passou o prazo de 25 anos ou o evento que eu determinei lá para aquela classificação ali ultra secreta, por exemplo, passou um dos dois, passou. Então, automaticamente a informação já se torna pública. Beleza? Parágrafo 5º diz o seguinte, para a gente terminar nosso bloquinho. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério que menos restritivo possível. Considerados, e cuidado, eu sempre venho batendo nessa mesma tecla. A regra geral da Lei de Acesso a Informações, a nossa lei, a Lei 12.527 de 2011, é a publicidade, é a transparência, é eu mostrar ao povo os documentos, eu dar acesso ali. Eu não posso colocar sigilo a tudo e a qualquer coisa, não. Sigilo é a regra, é a exceção da exceção. E quando eu digo exceção da exceção, olha aqui, é o critério, eu vou colocar o sigilo, mas tem que ser o menos restritivo possível. Eu não começo colocando em ultra secreto, eu não começo colocando em secreto, eu começo colocando em reservado. Caso diante da necessidade, aí sim eu vou aumentando a gradação. Então, saio do reservado, vou para o secreto, para o ultra secreto. Bom, mas para que isso ocorra, tem que ser considerado gravidade de risco e dano à segurança da sociedade do Estado, prazo máximo de restrição de acesso ao evento que define o seu termo final. Diante dessas situações, vai ocorrer aí, né, a escolha do critério. Lembrando que esse critério tem que ser o menos restritivo possível, beleza? Pessoal, se de alguma forma eu conseguir ajudar você aí com a aula de hoje, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa, tá certo? Deixe seu comentário, tá gostando, não tá gostando, porque isso é importante para que eu possa melhorar cada vez mais e trazer um material de excelência para todos vocês, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, desejo a vocês tudo de bom, firme nos estudos sempre e até mais.